Olá, sejam todos novamente bem-vindos ao nosso T3. Voltamos a abrir a porta de nossa casa para vos receber, entusiasmados e curiosos, como sempre, mas também prontos para reflexões frescas e com espaço para novas perspectivas. Entrem, fiquem à vontade e juntem-se à conversa. O enquadramento, estamos a gravar o 6º episódio do T3. E porquê T3? T de tu, 3 porque o nosso Conselho de Administração, o nosso board é formado por 3 sócios fundadores, o Hélder, o Hugo e o Leonardo, porque temos 3 áreas principais de atuação, a arquitetura, a engenharia e tecnologia, porque neste espaço, nesta nossa casa, vamos sempre receber 3 convidados e porque T3 é uma tipologia de uma habitação. E ainda, ao fim de quase 10 anos de tu, o certo é que nós continuamos apaixonados por edifícios. Agora sim, hoje fazemos acontecer o 6º episódio do T3, o T3, um podcast da Tu. T3, e se ainda perguntam porquê? T3, porque 3 foi a conta que tu fez. Tema, temos? Claro que sim. Que isto quer-se assim descontraído, um momento assim de conversa, mas também se quer útil, claro. Hoje estamos aqui para falar de humor, mais especificamente de humor no trabalho, do humor nas organizações. Acreditamos que agora que já lançámos aquilo que vai ser o fio condutor da nossa conversa, há logo assim um pop-up de perguntas automáticas nas vossas cabeças. Será que o humor distrai ou aproxima? Se é possível rir e continuar a ser levado a sério? Se o humor é uma ponte ou se é um escudo? Já lá vamos passar por isto e por muito mais, mas primeiro é fundamental apresentar aqueles que nós acreditamos e temos a certeza, e não somos só nós, que são os melhores para falar sobre este tema, os nossos 3 convidados de hoje. Começamos pela Diana Gaspar, de Coimbra, também com Coimbra no nome, licenciada em Psicologia, doutoranda em Psicologia e com uma pós-graduação em Psicologia Positiva. Tudo certo? Muito bem. O currículo perfeito para a nossa partilha de hoje. Também é reconhecida pelos livros que escreve, pelas partilhas nas redes sociais. É fácil vê-la a correr pelo país todo. Verdade? Pelos quilómetros que tem aqui nestas pernas. Bem-vinda, Diana. Obrigada. Temos também o Afonso, também de Coimbra. Exatamente. Bem. Também reconhecido por muitos, seja do público, dos espetáculos de stand-up comedy. O Afonso é um humorista, mas também certamente reconhecido por muitos porque também é professor. Então acumula aqui estas 2 profissões. Temos um designer de formação que é professor humorista, humorista-professor, se calhar às vezes as 2 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é mais isso, sim. Muito bem. Tentámos informar-nos e descrever o humor do Afonso. E temos uma frase, depois vamos ver. É um storytelling de pimenta preta. Sim, agora ali para o negro. Mistura acontecimentos da vida comum, nonsense, muito, sim. E muita ironia também. Sim, sim. Foi justo? Acho que sim. Preparámos bem bem, ainda analisado. bem. Depois podem conhecer mais sobre o Afonso nos vários canais que o Afonso também usa para partilhar aquilo que são os conteúdos dele. Fechar em pleno com o Leonardo Crisóstomo. Sim, é o Leonardo da introdução. Um dos cofundadores da Tu. Licenciado em Engenharia Civil, apesar de um dia ter ambicionado ser bombeiro ou tirar um curso de desporto. Exatamente. Também é verdade? Exatamente. Orgulhosamente bairradino. Por isso triste por hoje a hora de gravação deste podcast ser esta, porque o que ele queria mesmo era que nós estivéssemos aqui a beber um baga da bairrada, não é? Também é conhecido pelo bacalhau com pesto, no núcleo restrito, mas é. Por saber muito sobre futebol, principalmente entre 90 e 2010, e por acreditar que liderar pode passar pela utilização de anedotas. Também. E algum calão. Pouco. Mas já, é justo? É justo. Muito justo. bem.
Lá está, foram escolhidos a dedo, acreditamos que cada um à sua maneira nos vai ajudar a refletir sobre este tema, uma conversa que vai ser descontraída como as outras, vai ser interessante e vai aqui acrescentar, certamente. Sejam bem-vindos, prontos para começar? Muito obrigado. Estão confortáveis? Vamos a isto. O humor é definido como a capacidade de perceber, criar, reagir a algo de forma divertida, até espirituosa. Queremos que desperte o riso, ou a missão pode ser essa, o sorriso, a leveza. Começamos aqui pelo profissional da coisa. Porquê que és humorista? Porque escolheste ser humorista, Afonso? Ou não escolheste? Eu acho que foi um caminho que eu segui naturalmente, porque chegou ali uma certa altura, estava mais ou menos na universidade, mas já no secundário dava ali, ou melhor, se calhar desde o início do meu percurso escolar era aquele aluno que sempre que podia, gostava de fazer graçolas, mas não era propriamente o centro das atenções, nunca foi aquela coisa de ser a festa do jantar, ou ser a animação de um jantar ou de um evento social. Gostava ali de mandar umas piadinhas no momento certo, subrepticiamente. Essa leveza sim, que se sim. caracteriza também o humor. Exatamente, ali de criar ali alguma coisa distintiva, dar ali uma graçola. E depois, quando cheguei à universidade, eu tinha, uma facilidade em imitar vozes, já o tinha utilizado no secundário no contexto daquelas listas associativas do ensino secundário, e depois na universidade tinha alguns colegas que me incentivaram a começar nisto do humor, porque, imitas bem vozes, porque não? Só que eu, de facto, tinha algum nervosismo, um medo de estar em palco, não sei, era assim uma pessoa mais pró-tímida. E então decidi um bocadinho arriscar, porque eu efetivamente gostava muito da parte de fazer rir os outros e de criar coisas que fizessem rir os outros. E foi assim que começou. Andei à procura de oportunidades e a minha primeira atuação foi na récita das faculdades da Câmara das Fitas. Depois abriram um concurso para quem quisesse ir a palco fazer humor, stand-up comedy. E foi assim que comecei. A primeira vez muito verde, nos primeiros tempos ainda com muito para aprender e com muito ali o à vontade em palco, ainda muito por trabalhar. Mas depois, a partir daí, fui gostando, fui recebendo bom feedback e foi evoluindo assim. Não é? Tu entras ali com aquilo que tu criaste, eu acho que com coisa, essa ambição de... Porque tem que ser assim, tu queres que as pessoas riam. Eu diria que a coisa até mais estranha é, no fundo, eu apresento-me a um público desconhecidos e tento agradá-los fazendo-os rir. E então tem essas duas camadas, que é primeiro agradar um grupo de pessoas que eu não conheço, mas agradá-las através do riso, que ainda é a camada que eu acho que é mais difícil. Nós não vamos por aí, mas a Diana conseguia aqui dissertar sobre o querer agradar. Pois, eu estava a ouvir, eu estava a pensar, e como é que é quando as pessoas, quando, por exemplo, começas a atuar, as pessoas não se estão a rir? Eu no início tinha muito medo disso. E ficava, obviamente, nervoso, e isso notava-se, não é? Porque eu estava ali, dizia uma piada ou duas, o pessoal não se ria, eu começava com aquela atrapalhação. Mas eu acho que depois o segredo vem de criar essa segurança de não só, e se calhar pode até confundir-se um bocadinho, não com a arrogância, mas talvez com alguma dose de egocentrismo que às vezes é preciso ter, que é eu confiar em mim e saber que o que eu estou a dizer tem valor ou é engraçado, e estar com um nível de descontração em que digo esta piada, corre bem, ótimo, esta corre mal e rimo sobre isso e até digo que correu mal e avançamos, ou seja, não estou ali a criar um problema, mas isso demora, pelo menos para mim demorou algum tempo, mas assim, é uma experiência, é bastante difícil, se eu ficar assim com a garganta seca, aquilo fica ali... Lá está, é o processo também de muito desenvolvimento Agradar pessoal. o outro, não é? Assim, mas tu também tens que gostar das tuas próprias piadas. Exatamente. Presumo eu. Se mais ninguém gostar, pelo menos que tu gostes. É porque é isso, eu uma pessoa tem de estar no processo de, ok, invento uma piada, eu escrevo uma piada e eu acho que isto é interessante, eu acho que o pessoal se vai rir disto. E depois não há nada como testar. Mas também acontece muitas vezes o contraste, então eu acho muita piada é uma coisa que criei, apresento ao público e é um bocado frouxo. E às vezes é uma coisa que eu digo ali, um bocadinho ao calhas, sem grande reflexão, o público ri-se muito. Pois essa fase de experimentação que tem a ver com o apresentar as piadas e o humor ao público. Pronto. Tens testers, tens cobaias? Eu diria que sim, se calhar alguns amigos mais assim. próximos que marcam regularmente presença no espetáculo de stand-up comedy e acabam por ser essas pessoas com quem até no fim posso perguntar, olha, o que é que achaste daquela piada, ou que me dizem gostei muito desta, ou gostei muito da outra, pronto, então isso acaba por ser... Mas é se calhar um bocadinho mais esse processo de escrita e apresentação ao público e depois voltar atrás e burilar e refazer melhor a piada e andamos sempre nisto, pronto. No caso da stand-up comedy, pronto. O Leonardo também faz isto com algumas anedotas. Vai testando em públicos mais... até para ganhar um bocadinho de confiança. Não, de todo. Isto é só... Olha como tu sai, mas é só isso, é sem intenção nenhuma. Eu não faço de mim um profissional Nós que eu são não... espontâneos.
Diz? Os melhores humoristas são os espontâneos. Mas pronto, costuma haver sempre essa vontade natural, é porque se é uma pessoa mais reservada, tem muito medo de dizer alguma coisa sem saber o impacto disso. Alguém que se calhar tem mais confiança, até confia em que tem alguma graça, e acho que isso é bom. Usa, não é? Pôr ali uma piada, ali um comentário mais engraçado para também... Mas por acaso, há bocadinho a Rita estava a falar nesta questão do se isto é uma ferramenta, se é um escudo, estas coisas. Às vezes a piada é derivada da insegurança, ou seja, não é propriamente... Parece que a piada tem que sair de um à vontade e nem sempre é assim, ou seja, às vezes a piada é para te libertar, para tirares, não é? Nós temos um amigo que usava uma estratégia para ir para reuniões, que era ir com uma cor muito exuberante. E aquilo era exatamente um bocadinho para isso. Quando ele principalmente se sentia menos confortável, usava esta estratégia, lá está, se calhar é um bocado isso, é para criar logo ali assim Eu acho que é um excelente ponto, até sou capaz de afirmar, sem estudos científicos que suportem esta teoria, mas que grande parte dos humoristas ou de quem encara isto mais profissionalmente fala e entra no humor muito para trabalhar ou mascarar as suas inseguranças, as suas incertezas. Quem está nisto mais a sério são pessoas que têm ali qualquer coisa que, a nível do ponto de vista psicológico e pessoal e emocional, é precisamente pelo humor que se trabalha e que se ultrapassa. Eu próprio assumo isso. Eu era uma pessoa muito insegura, muito receosa, com muitos medos e não sei o quê, e então o humor para mim serviu precisamente como uma forma de tentar pôr isso por baixo do tapete e de digerir e de trabalhar ali alguns aspectos que se calhar não conseguia de outra forma. Portanto, não. Sim, esses dois lados, não é? Parece que é uma coisa que vem muito de um lugar de confiança, mas muitas pelo vezes está a contrário, mascarar. como o Leonardo estava a dizer, às vezes acaba por ser é para criar espaço. Eu até diria que para quem faz a piada, normalmente de dentro aquilo sai da insegurança e para fora parece que é uma segurança, não é? E é uma coisa que é assim meia... É um paradoxo que é giro. Olha, até nisto tem alguma piada, porque às vezes uma piada surge de uma insegurança. Isto é giro. Sim. E porquê que o humor nos faz sentir mais leves? Porquê que o humor nos alivia os dias? Quando nós nos rimos, libertamos uma série de substâncias que nos fazem... É químico. Também é fisiológico, é assim. Também por isso, depois porque é um aliviador de stress, não é? Porque quando nós estamos num momento mais tenso e há uma piada, nós sentimos que alguma pressão do contexto foi aliviada. E depois também, porque nos cria de alguma forma ligação e conexão com o outro, porque quando eu, à partida, por exemplo, eu gosto imenso de me rir sozinha também, mas na verdade também, através do humor, criamos vínculo com os outros e é uma forma excelente de conexão. Nós, à partida, empatizamos logo muito mais com alguém que nos faz rir, com alguém que nos deixa bem dispostos, com alguém que naquele momento diz aquela piada vindo um bocado do nada, mas que nos faz sentir mais descontraídos e de alguma forma ter um alívio aqui de tensão e de stress do dia-a-dia. Sendo que também é fisiológico, lá está, porque libertamos substâncias que nos fazem sentir automaticamente mais relaxados. Devíamos, se calhar, sem essa obrigatoriedade, mas é bom trabalharmos todos o humor e a capacidade de o encaixar, porque às vezes ele também é desconfortável, mas também de o usar realmente como ferramenta para todos os dias. Acima de tudo, de nós até para nós, não é? Quando conseguimos fazer humor com as nossas características, com as nossas formas de estar, esse é que, na verdade, nós consideramos que é aquele que tem um poder maior, claro. Porque é nós aprendermos a rirmos de nós, das nossas fragilidades, incongruências, dificuldades, e conseguirmos ultrapassar, às vezes melhor, outras vezes pior, às vezes com mais verdade no sentido de eu estou mesmo a acreditar que isto é uma piada ou estou simplesmente a desviar-me aqui desta situação de uma forma mais airosa. Independentemente da intenção, mas tem sempre uma capacidade de nos fazer olhar para nós com mais, digamos, mais humanidade, mais simplicidade, porque na verdade todos nós temos alguma piada
ou alguma incongruência ao longo da nossa vida e nos nossos dias, não é? Sim, mas lá está aquela questão de quando vivemos muito no tempo dos filtros, do perfeito, Sim. não é? Tudo muito positivo, até de certa forma uma positividade tóxica, aquele lado de nos permitirmos ficar no desconforto, Sem dúvida. de gozarmos connosco também, não é? E de encaixarmos quando brincam connosco, é um superpoder. É assim uma... Sim. É um ponto muito interessante até que a Diana estava a levantar, porque, de facto, eu acho que a grande capacidade também que nos faz crescer enquanto pessoas é essa de nós nos sabemos rir de nós próprios. Isso de dizer, eu também falo muito sozinho, eu canto sozinho, mas isso é, por exemplo, no exercício de criação do humor é importantíssimo, porque se eu não falar sozinho para as paredes, eu não vou ter muita noção do que é que estou a verbalizar e a dizer, para depois replicar isso no contexto público. E também essa noção do ridículo, acho que é ótimo. Aliás, eu não confio em pessoas que não se riem, porque claramente são pessoas que não estão preparadas para lidar com o ridículo e que não devem ter-se tanta conta que é tudo sério, é tudo não sei o quê. Eu acho que às vezes é isso, nós próprios somos todos risíveis, ou porque somos trapalhões, ou porque somos esquecidos, ou porque chegamos atrasados. Eu tenho um pouco de todas, não é? Mas pronto, eu acho que é bom uma pessoa saber rir-se de si própria, não como desculpa para tudo, eu sou assim, vou-me rir e está tudo bem, mas como forma também. Exatamente, sim. Há dias li, não sei onde é que foi isto, que é uma frase muito simples, que é o humor humaniza. Nessa perspectiva de... é no humor que caem esses filtros todos que nós estávamos a falar, de, no fim de contas, olhamos com essa capacidade de nos conseguirmos rir de nós próprios, do próximo e afins, acabamos todos por perceber que somos todos iguais, com fragilidades, enfim, é isso mesmo, que somos ridículos e não há mal nenhum nisso. Sim, o Gregório Dudovier, que esteve ainda há pouco tempo cá em Portugal, ele tem um artigo sobre o humor, que eu acho que é das coisas mais brilhantes que já ouvi, que ele diz que o humor acaba por ser a estratégia mais forte, por exemplo, contra o bullying. Porque a partir do momento em que nós começamos a olhar para nós e percebemos que temos as nossas fragilidades, que temos as nossas incongruências, temos as nossas imperfeições e somos os primeiros a rir e a saber rir dessa nossa fragilidade e dessas nossas características individuais, humanos, não é? Isto. Sim, que nos tornamos muito mais fortes em relação a algum bullying que possam fazer em relação a nós, mesmo em contexto de escola. E ele diz muito que o teatro, o humor, o improviso devia ser algo que devia ser implementado nas escolas, porque se nós conseguirmos estar connosco e com os outros, a rirmos daquilo que são as nossas incongruências e dificuldades, que o nosso mundo vai ficar muito mais fácil, quer o nosso interno, quer o nosso na relação com o outro. E, na verdade, eu nunca tinha visto o humor como uma forma construtiva de combater o bullying e achei absolutamente delicioso. E, na verdade, conseguimos perceber que lá está, quando nós nos vamos expor ao outro, não é? Levamos tudo aquilo que somos e tudo aquilo que somos, há coisas que favorecem mais, há outras que não favorecem tanto, está tudo ok. Não é? Sim, mas já acho que esta é assim. que trabalha, lá está assim, uma literacia, né, quase emocional, Sim. para lidar também. É literacia também. emocional, porque o humor é literacia emocional também, não é? Aliás, é considerada, através da psicologia positiva, uma força de caráter, no sentido que, quando nós desenvolvemos humor, ou quando algumas pessoas têm mais esta facilidade, também é quase que parece que já tem um bocadinho a piada dentro delas, não é? Se calhar, no caso do Afonso, ele tinha medo de expressar e de expressar a piada em si, mas quando se permitiu, bora lá, vamos lá, só ganhou provavelmente com isso, mas na verdade é uma força de caráter porque nos ajuda a ser mais resilientes. Está provado que a forma como pessoas que encaram determinadas doenças em contexto profissional, em contexto de escola, sempre que se consegue primeiramente rir de si e estar mais descontraído com as suas fragilidades, vai automaticamente relacionar-se muito melhor com os outros e criar contextos muito mais saudáveis porque está descontraída. Mais natural? Mais natural, mais espontâneo. Tudo o que é mais espontâneo, à partida temos menos ansiedade, menos preocupação com o que é que o outro vai pensar, porque simplesmente, olha, estou a ser eu sou isto. Pronto, há quem vai gostar, há quem não vai gostar, mas está tudo bem, nós também não gostamos todas as pessoas da mesma forma, não é? Sim, a lidar com essas variáveis. Sim, e com... Lá está, os tais bullies, agressores, é uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, só consegui ver isso mais tarde, não quando era miúdo, mas agora que também trabalho em contexto escolar e percebo isso, quando há aqueles miúdos que até, de miúdos para professores mais velhos, gostam de provocar.
Se eu me rir e levar aquilo na descontração, eles perdem um bocado o interesse. Eles querem que eu fique, e a mesma coisa entre eles, querem que eu fique ativada, que fique chateada. Só que para uma criança, lá está, sem esse trabalho de expressão dramática ou de adotar algumas ferramentas aos alunos para que eles possam usar isso, é mais difícil, mas sem dúvida que eu digo mesmo, até às vezes em contexto de internet, alguém comenta qualquer coisa, pronto, sobre o meu trabalho cómico, e eu costumo sempre responder, não vale nada, eu não tenho piada nenhuma. Pois é. Eu respondo, tipo, eu gosto sempre de levar isso com a maior descontração, porque precisamente depois a conversa acaba ali. Se eu disser, não, porque isto é assim, assado, as pessoas querem isso, querem esse sangue, querem essa... Se a pessoa se rir, assumir de si própria, ok, tenho estas limitações, tu podes achar isto, eu posso achar aquilo. Pois é. Sim, e na verdade quando nós pensamos que alguém nos está a tentar ofender e aquilo cai um bocado em saco roto, não é nada mais frustrante para outra pessoa. Frustrante, sim, tipo, sim. Mas ela não está a reagir. É que eles estão a espicaçar e não obtêm aquilo que esperam, portanto, pronto. É muito interessante. Nós estamos aqui a falar muito na perspectiva de, lá está, de usar o humor para ganhar conforto, uma ferramenta, não é? Ferramenta de caráter, para esta nossa capacidade. Mas o humor também, lá está, tu usares o humor para desmontar os outros, para tirar tensão de alguns momentos. A obra pode ser um momento tenso, as reuniões de obra, se calhar se algumas fossem... Eu até diria que tradicionalmente são momentos de tensão, obviamente. Nós até costumamos utilizar esta máxima de gostamos numa obra, num projeto, o que for, e gostamos de começar à bufatada para acabar aos abraços, em vez de começar aos abraços para acabar à bufatada, porque na verdade isto tem mesmo, enfim, fazer obra tem momentos de tensão, e obviamente que aí pelo meio eu diria que o humor acaba por ser uma ferramenta importante e termos esta capacidade de conseguir tirar carga, tirar peso de algumas situações é mesmo importante, porque senão isto é um calvário de início ao fim. Nunca chegamos à parte dos abraços. Há muitos interesses, não é? Cada um está a defender um bocadinho aquilo que precisa ou que acredita que é o ideal e de repente tudo ali num mesmo ambiente, tudo tenso, se forem todos por essa via, é capaz de efetivamente depois ser ainda mais penoso e mais esse calvário. Mas tem que haver aqui o equilíbrio, não é? Entre aquela pessoa que diz a piada, que usa a piada até para criar, se calhar, ali um melhor ambiente, mas que também tem que ser levado a sério, que tem que... Ou seja, é um equilíbrio. Esse é o desafio, porque o humor, como qualquer outra, enfim, eu diria ferramenta, depende do contexto. E depois, é isso, é trazido para o contexto profissional, tem este desafio desse equilíbrio entre o que é só parvoíce e depois há aqui este equilíbrio entre a seriedade do que significa um determinado momento e depois o apontamento da piada, que pode ser ou abusivo ou só uma nota para embelezar a coisa, de facto. E sim, esse é o equilíbrio difícil. E eu diria que, enfim, isto não tem uma resposta concreta. Cada um de nós tem que encontrar aqui aquele equilíbrio que eu até diria que numas situações é noutras é outro, e portanto é uma aprendizagem constante e uma dosagem que eu diria que tem que ser e sendo afinada ao longo do tempo. É espetacular, porque é um desafio novo para estas interações. Mas é engraçado que a pessoa com humor é percebida e percepcionada muitas vezes até como uma pessoa mais confiável do que a que não tem. Certo. Porque, na verdade, há aqui uma associação de que a pessoa está a ser, no fundo, mesmo com o humor, mais ela própria do que alguém que está extremamente sério a tentar controlar todas as variáveis. Portanto, até é muito associado, e os estudos também nos dizem isso, que as pessoas com mais humor acabam por até ser vistas como aquelas com quem conseguimos trabalhar melhor, ou até montar aqui algumas pontes e parcerias mais confiáveis, porque o humor também traz sempre este laço
obviamente quando não é autodirigido ou de uma forma muito depreciativa a alguém, não é? Mas quando é levado com leveza, até cria muito mais probabilidade de conexão do que alguém que esteja muito sério e pronto, e sem humor, digamos assim, não é? Sim. Sim, dá para ser profissional Isso. e Sim. também Claro. Mas essa rir. questão do equilíbrio é relevante. Eu sinto isso, por exemplo, no contexto escolar, porque eu sou tendencialmente, enquanto professor, um professor bem disposto e brincalhão, mas o que digo sempre é há momentos para trabalhar e há momentos para brincar. O que é que acontece? Isto noto principalmente com os miúdos mais novos, ou seja, com os miúdos mais novos eles têm mais dificuldade de distinguir. Às vezes sou o brincalhão, pode-se brincar e pode-se fazer tudo, e não. Os mais velhos acho que já entendem e isso acho que joga a favor, por exemplo, no caso de quem educa ou quem ensina. Porquê? Porque dá um clima de confiança e dá vontade aos miúdos que às vezes é importante, que é o de... Sim, eu próprio também brinco, porque depois também me protege para quando sou trapalhão e deixo cair a caneta, ou me baixo e deixo cair uma coisa da secretária ao chão. Já faz parte da personagem. Quando se eu fosse 100% sério, havia ali alguma situação de problema e todos se escangalhavam a rir. Eu não, assumo, podemos rir uns dos outros, com os certos limites de que o que nos une aqui é um objetivo de trabalho, ou é uma meta que tem que se cumprir, né? Neste caso de dar aprendizagens ou de eu veicular essas aprendizagens para que os alunos as possam adquirir. E então aí, ou seja, eles sabem que há coisas a fazer, há coisas que eu não posso fugir, que tem que ser, e tento pôr lá o humor quando posso, sem também, não é, exagerar, mas eu acredito até que dá para fazer uma experiência de trabalho, seja em que área for, com muito humor. Tem que se ter esta noção de quem o faz, deste equilíbrio e desse contraste que o Leonardo falava há pouco, entre não ser um exercício de egocentrismo e de estar autocentrado, mas usar o humor como uma ferramenta de humilde, de vou reconhecer que eu tenho estas falhas e tentar com o humor unir-nos todos nesse sentido de é humano, é natural errarmos, vamos usar isto um bocadinho para nos pôr aqui mais à vontade, sem eu estar ocupado demasiado espaço, a ser empático e a dar espaço a outras pessoas, mas é um exercício que joga com muitas dimensões, ao mesmo tempo, de organização de trabalho, de timing, a voz também a ser outra. E depois, dependendo da área profissional que se está a falar, que é muito isso, por exemplo, sinto que com os alunos mais velhos eu consigo usar mais humor e ser muito mais brincalhão, porque eles percebem o que é personagem e o que é que não é. Os mais pequenos, eu preciso ter mais regras, porque senão aquilo foge do controle muito rapidamente. Mas até engraçado, porque se calhar os mais velhos até conhecem mais o teu trabalho e outras coisas que tu fazes. Que são... Mas sabem que é fora da escola. Eu acho que consegue-se separar bem? Sim. Os mais novos precisam ali de alguma regra, porque senão daqui a bocado já é tocar-te lá e somos todos amigos e até com os miúdos do segundo ciclo já têm idade para ser pai deles, não é? Portanto, de certa forma, tem que haver ali uma separação, mas é isso, é um exercício de constante procura dessa tal afinação da presença do humor nos contextos laborais. Estávamos a falar de usar o humor também como ferramenta assim para aliviar tensões. Esta questão de ter que lidar com aquilo que eu sou bem disposto, eu tenho esta postura, como é que eu vou criando aqui condições para poder ser assim e ser respeitado. Mas lá está, também pode, acreditamos, ser usado quase que como para definir uma cultura empresarial. Ou seja, não tem que ser estratégico, mas efetivamente não é uma questão de aliviar tensões, é que se calhar criar relações. Claro. Ou seja, isto pode ser usado e é usado... Eu acho que sim, claramente, e tu tens muitas empresas por este mundo fora, e no nosso país mesmo também temos bons exemplos, de empresas que adotam uma personalidade mais, vou chamar assim, informal, neste sentido de comunicacional, precisamente para chegar a públicos-alvo, quanto mais não seja, até assumir uma diferenciação perante o mercado onde estão a atuar. No caso da TU, também foi um bocadinho isto, a tentativa de desmistificar um bocadinho esta coisa do nosso mundo da construção, que é todo assim muito cinzento, formalista, do todo cheio do senhor engenheiro e até a forma como nós definimos o nome da empresa era um bocadinho neste sentido de dar aquela pedrada no charco
e de, enfim, com algum trocadilho aqui pelo meio, nos podemos tratar todos por tu, e isso também tira aqui algumas amarras aqui no processo de comunicação e de encontrar ligação entre pessoas. É essencial, e o humor nisso também tem um papel muito importante. Enfim, basta acompanhar as nossas redes, e aqui vocês são mais responsáveis que eu, na verdade. E, na verdade, nós passamos imenso tempo no contexto de trabalho, portanto, se o nosso contexto de trabalho for um contexto descontraído, e onde nós até mandamos umas piadas e estamos bem, estamos confortáveis, é muito mais fácil estar no contexto e até trabalhar com outra satisfação e com outro bem-estar, porque é um contexto descontraído onde não me sinto, não é em casa, mas praticamente em casa, no sentido de me sentir bem, não é? E isso aumenta também os laços entre colaboradores. E uma empresa onde os colaboradores estão bem e onde estes limites são respeitados e respeitosos, é muito mais fácil de estar e de colaborar. Eu utilizo isto para mim pessoalmente, mas acho que se encaixa também muito com a cultura da TUL, que é, eu lembro-me sempre de um anúncio que é do meu tempo, que é 1900 e troca o passo, aquela gente de 1900 e troca o passo, que é da Malibu, que era, não sei se vocês se lembram, um anúncio da Malibu, anos 90, inícios dos anos 90, e que aquilo acabava com uma frase que era, aquilo era uma cena de malta das Caraíbas e tal, aquele ambiente descontraído e tal, e acabava com uma frase que era Malibu, seriamente na boa. E é uma expressão que eu acho muita piada, porque lida, enfim, de uma forma mais profunda, vou-te chamar assim, nós conseguimos tirar dali coisas mesmo importantes, porque é isso, nós não precisamos de deixar de ser sérios para estar na boa e o inverso. E eu acho mesmo piada a isto, acho que levo isto como, enfim, apostados em estar na boa, apostados em estar não bem. Podes, eu acho que vai um bocadinho ao encontro do que estávamos a falar há bocadinho, que é, tu não tens que perder credibilidade e seriedade para estares na boa, e o na boa neste sentido é, enfim, uma coisa mais, num sentido mais lato. Um ponto interessante, eu não tenho quase nenhuma experiência do ponto de vista empresarial ou corporativo, sempre trabalhei mais noutras áreas, mas uma coisa que eu às vezes noto e que ouço as queixas de alguns amigos que trabalham nesse tipo de contexto é porque dizem muito, e muito quem está nos contextos de liderança, somos uma família. Então não sei o quê. Só que, não, a maioria das pessoas trabalha porque efetivamente precisa de um rendimento. Mas às vezes, se nós assumirmos a verdade das coisas, e mesmo em contexto empresarial, eu acredito que isto se possa aplicar também, assumirmos a verdade das coisas, aceitarmos as pessoas como elas são, com as suas qualidades e com os seus defeitos, cria-se um ambiente muito mais propício para que o humor surja com uma naturalidade e não como uma imposição, não é? Ou seja, se houver um contexto de trabalho positivo, onde as pessoas sabem, ok, estamos a trabalhar para um fim, temos uma meta financeira, de vendas ou outra, ou o que seja, esse é o que nos une aqui, mas agora que aqui estamos todos neste barco, se conseguimos construir esse ambiente positivo, onde eu sei que este é mais assim, eu sei que este é mais assado, eu acho que aí o humor precisamente surge como uma ferramenta importantíssima de tornar a experiência de trabalho, que já tem de facto uma âncora, um fito de rendimento ou de lucro para as pessoas que precisam de trabalhar como todos precisamos, mas cria também esse ambiente, esse clima de descontração onde a pessoa pode ser mais ela própria e depois onde isso também se irá refletir na qualidade, no bem-estar da pessoa no trabalho, não é? E, portanto, tudo isso acaba por... Sim, porque a verdade é que as empresas precisam de fazer dinheiro, porque se as empresas fizerem dinheiro, as pessoas também vão receber dinheiro. Sim. Mas depois, se tudo isto puder coexistir com um melhor ambiente, é isto que o Leonardo estava a falar, por um lado, a percepção que as pessoas de fora também têm da empresa, e que isso, em termos de clientes, pode também... É um marketing natural, quase. Isso, mas que depois também tem, porque também é necessário, a questão da atração de outros tours, por se reconhecerem um pouco num ambiente mais sustentável, num ambiente mais descontraído, que tem que ser rentável, tudo bem, mas que pode ser mais do que isto. Pode ter aqui este outro propósito, lá está, como tu também dizias, Diana, de estar bem. Sim, e a vida já tem coisas tão duras, não é? Se nós passarmos o dia ainda enfadados ou com uma atitude de peso em relação a todas as rotinas que temos que fazer,
pá, nós não vamos levar nada daqui, não é? Porque, na verdade, quando nós olhamos para a nossa vida, nós olhamos para o somatório dos dias e como é que foi o somatório desses dias. Foram bons, estava a fazer o que gosto, num ambiente descontraído, onde podia mandar umas piadas, onde, não é, consigo ser eu e o outra pessoa, também sinto que os outros também o são. No fundo, isso é o que levamos todos, estas memórias destes meses que correm, não é? Muitas vezes nós temos a percepção que o que é que fizemos com isto? Foi tudo muito sério, foi tudo muito pesado. Portanto, o humor traz sempre leveza. E a leveza num mundo pesado como aquele que nós vivemos é essencial para as coisas, porque as coisas vão acontecer na mesma e o rigor não precisa de Não está em causa, cara não é? séria, não é? O rigor pode trazer e pode ser feito, não é, de uma forma bastante descontraída. E, portanto, acho que esta ideia também de trabalhar de uma forma séria, rigorosa, e quando digo elegante não é no sentido de estrito elegante, mas não é, das pessoas reconhecerem como é que nós trabalhamos, se o fizermos com essa leveza e com essa alegria, não é, do dia-a-dia, epá, tudo fica muito mais giro e muito mais interessante. Tirar carga. É isso. É deitar carga fora. Sim, seja porque o contexto, com uma relação com um cliente, uma relação com um par, nós sabemos, vai haver sempre... Há sempre conflito. Quando há pessoas, há conflito. Até porque nisso o humor também é uma linguagem neste sentido que às vezes até, e falando um bocadinho nesta questão de é relativamente fácil nós rirmos ou fazermos humor, enfim, quando está tudo bem. Na adversidade é que depois essa capacidade de o conseguirmos fazer enfim, tem mais desafios, é mais... E eu acho que o humor é uma forma de nós dizermos coisas que não conseguimos dizer de outra forma. Nessa perspectiva, é uma ferramenta que, se calhar, com o humor conseguimos dizer uma coisa qualquer que tínhamos mesmo de dizer naquele momento, e se tivéssemos que o dizer de uma forma séria, não o diríamos de todo. Se calhar é uma primeira abordagem, pelo menos tentar que seja por aí, sem ter que ser tão pelo menos mais... desbloqueia essa, enfim, pelo menos essa... Sim, não mascarar, não é? Temos que... As coisas têm que ser ditas, têm que ser partilhadas, mas se puder ser de uma forma um pouco mais suave, que seja antes de entrar a fundo. Sim, e esta questão do humor, do tipo de humor, numas semanas que têm sido tão caracterizadas, agora mais recentemente por aquilo que é os limites do humor, não é? Porque nós agora falámos sempre aqui de uma forma, ok, testar, fazer aqui o equilíbrio, às vezes não me sai tão bem e vou testando, mas... temos falado muito dos limites do humor, aquela coisa de há quem não encaixe, há quem não fique bem com a piada, não é? Há quem faça um processo judicial por alguém por ter se sentido lesado, e podemos falar sobre isto hoje. É claro que o nosso processo não é mediático, o nosso tema não vamos aqui fazer de juízes nem de advogados, mas é um tema que realmente também é interessante para o contexto das organizações, aquilo que pode ser um limite do professor que é humorista, mas também do líder que usa o humor, e acho que agora podemos tentar ir aqui um bocadinho por aí. Há limites, Afonso, como é que é? É assim, eu tenho para mim que o exercício do humor é como fazer um equilibrismo, como é sempre pisar uma linha, é sempre testar um limite, porque aí é que está a piada. Ou seja, se eu não ousar um bocadinho quebrar ali algumas barreiras do bom senso e das convenções sociais, à partida a coisa não vai ser tão engraçada. Tem que se esticar ali um bocadinho a corda, tem que se puxar. Ou, no caso de equilibrismo, fazer assim aquele que eu vou quase cair e depois levanto, não é? E eu diria que defendo que, enquanto processo artístico, não deve haver limites do humor, portanto, até há uma tendência muito natural que todos nós temos, que é o guilty pleasure, que é de gostar de coisas que são erradas e que são socialmente condenáveis e bizarras, porque interiormente todos nós às vezes achamos piada, algumas coisas sejam mais mórbidas, mais cruéis, o que seja, e às quais muitas vezes o humor surge associado. Agora, a questão é, eu defendo que não haja limites do humor, cada criador ou utilizador do humor
é que deve fazer a sua gestão. E para mim tem mais a ver até com o público e com os contextos, ou seja, porque às vezes também eu penso é que se confunde que é, nós vivemos numa sociedade onde felizmente temos liberdade, só que às vezes o dizer tudo aquilo que dizemos de certa forma, em certo contexto, com certo público, pode ter consequências previsíveis ou pode ter consequências que aconteçam e nós temos que estar preparados para elas. Ou seja, se eu quero abraçar essa liberdade de dizer aquilo que penso e de, enquanto criador do humor, fazer o meu estilo de humor, depois também tenho que estar preparado para que haja pessoas que não o vão aceitar bem. Agora, gostava que a sociedade caminhasse no sentido em que as pessoas pudessem encarar mais as coisas que são piadas como piadas e não levassem tanto a peito, de forma tão pessoal, certo tipo de humor ou toques de comédia. Mas isso ainda não acontece e, portanto, o que eu defendo é a criação deve ser livre, não deve haver limites. Agora, eu, por exemplo, enquanto criador do humor, lá está, tenho que perceber que para uma aula ou para um certo... não posso, se calhar tenho eu próprio traçar ali, compartimentar ali um bocadinho o que é que vou dizer, o que é que vou fazer, antevendo possíveis consequências na recepção por parte do público, da forma como a piada vai ser entendida. Agora, eu acho que isso depois também é uma questão que cada um encontra o seu estilo. Quem gosta do humor mais cáustico ou mais negro, sabe que à partida pode encontrar mais resistência, mas acho que deve ter a liberdade de o fazer, até porque eu também gosto desse tipo de humor. Agora, se calhar, se é um tipo de humor a utilizar em muitos outros contextos, se calhar não é. Mas isso lá está, porque cada pessoa aí deve fazer a sua leitura, quem cria o humor, não é? De onde está e de como é que esse humor pode ser recebido, e a pessoa que é o espectador. Eu acho que é esse caminho de perceber que a maioria das coisas são humor, a maioria das coisas não são ditas com esses objetivos nocivos, mas claro, se uma pessoa, obviamente, num contexto pessoal ou de diálogo, sentir que outra pessoa está a fazer algo que é desagradável, ou está, aí já pode não ser humor e já pode ser outra coisa, mas lá está. São sempre realidades muito difíceis de analisar, porque o humor mexe com muitas... não é? É ambíguo, está ali um bocado ubíquo, porque pode estar em todo o lado, mas depois não estar, e depois ali foi só ironia, e ali foi só um comentário meio jocoso, e ali foi gozo, e ali já foi... Há muitas camadas, é difícil de ver, mas eu acredito que deve haver liberdade e que, obviamente, quem cria humor tem que estar ciente de que nem todas as pessoas são obrigadas a aceitar aquilo da mesma forma ou a interpretar aquilo da mesma forma. Era bom que todas as pessoas pudessem descontraídamente, ok, foi uma piada, não me vou chatear muito com isto, não vou levar isto a peito, mas pronto. Mas por isso, resumindo, acho que a liberdade para criar deve ser total e depois cada contexto e cada público e cada circunstância ditará aquilo que pode ser, se calhar, mais adequado para cada sítio, digamos assim. Eu, de facto, tenho mesmo uma opinião muito... já pensei nisto um bocadinho. Eu tenho mesmo uma opinião muito clara para mim, que é nós, na verdade, hoje em dia o assunto é os limites do humor, quando devia ser a tolerância ao humor, que é, para mim é o ponto, a capacidade de nós tolerarmos o humor e de percebermos que, claro que sim, pode haver piadas que nos afetam. Elas não deixam de ser piadas por isso. E, portanto, se calhar estamos a falar disto na altura certa, porque temos aí um caso em tribunal e tal, que eu até acho que os ofendidos, como é que eu vou dizer isto sem ser polémico, vão sair mais ridicularizados desta situação que propriamente se tivessem assumido isto como uma piada. Pronto. Eu acho que o ponto é este, se calhar temos que virar o bico, o ponto não é os limites do humor, é os limites da tolerância ao humor. Trabalharmos temos que ter todos esta capacidade levamos-nos todos muito a sério, isto voltando ao início da conversa, temos que ter essa capacidade de, enfim, encaixar coisas mesmo há muito tempo e desde, se calhar, da história da humanidade faz parte de quem nós somos enquanto sociedade, enquanto pessoas, portanto, se ele existe e se tem também tantos benefícios e tantas coisas importantes, porque não trabalhar também esse lado de sabermos conviver melhor com ele, sem que tudo seja levado tão a sério, lá está. Sim, lá está. Acho que é importante não usar o humor, às vezes há coisas que são ditas usando uma piada e que acredito que podem realmente ser muito desconfortáveis, ser inconvenientes até. E isso aí serão outras situações que são fáceis também de avaliar, que lá está, que houvesse... Se calhar aí o passar da linha. Mas aí também é importante perceber a idade da pessoa a quem nós estamos a fazer o humor, não é? Porque se calhar se um coleguinha da escola, e onde estamos a falar de 9, 10 anos ou 8, acaba por fazer uma piada constante sobre a roupa, sobre o tamanho, sobre estas questões todas, tem um impacto. Até porque é um desenvolvimento, não é? O desenvolvimento da pessoa nessa idade não tem esse poder de encaixe.
quando temos 20 ou 30 ou 40, a nossa capacidade e o nosso desenvolvimento moral, cognitivo, emocional, já será o outro e, portanto, o impacto daquilo que foi dito já tem um encaixe muito maior e a pessoa já tem uma capacidade para ouvir as coisas e interpretá-las e trabalhá-las nela própria, se isso for, não é? Mas também temos que encaixar a piada, o contexto, não é? O que nós chamamos do bullying, aos seus contextos, às idades, porque efetivamente, não é? Com 5, 6, 7, 8, 10, 12, determinadas piadas têm um impacto muito, com consequências muito negativas na pessoa. Não podemos falar no mesmo com 20, 30 ou 40, porque a partir da nossa idade trará desenvolvimento cognitivo e emocional que nos ajude a erguer todos os dias como pessoa e a ultrapassar as nossas dificuldades. E o humor é sempre uma consequência da nossa incongruência. É que, ora nós estamos bem, ora estamos mal, ora dizemos um comentário feliz, ora a seguir podemos ter outro infeliz e está tudo certo. Bem. E acho que é esta falta de lidar com a nossa incongruência enquanto ser humano que depois acaba por abrir espaço para questões como estas ganhem peso, sendo que é engraçado que, como é que no mesmo programa, pessoas que foram, no fundo, não é? De alguma forma ridicularizadas, ganharam outra projeção e outras perderam-nas com contextos exatamente os mesmos e idênticos. Portanto, mais às vezes do que o contexto é a forma como a pessoa reage a ele e o que tira dele. E, efetivamente, concordo perfeitamente com a visão de trabalharmos a nossa tolerância àquilo que é dito, porque isso vai-nos fortalecer muito mais e vai-nos enriquecer enquanto pessoas também. Sim, se a coisa tem sido, se calhar, levada com outra naturalidade, aproveitada pela positiva. Sem dúvida. Sabemos ser o alvo da piada, no fundo. A piada não tem de sempre ter um alvo, mas geralmente tem. E é bom isso, sabemos estar nesse lugar também, até porque isso depois nos ajuda a distinguir. Se calhar eu ser alvo de algumas piadas e é isso, mas posso gostar mais, posso gostar menos e está tudo bem. Se calhar se alguém está pessoalmente, ou estou a ser perseguido com algum tipo de comentário, não sei o quê, isso já é diferente e também já é uma coisa que na idade adulta se consegue falar, se consegue trabalhar e não ficar só fechado às possibilidades boas do humor só porque houve uma outra coisa que eu não gostei tanto de ouvir, não é? Isso é importante ter essa capacidade de... Eu, por acaso, aqui agora nesta conversa, esta parte não estava, isto foi mais ou menos programado, algumas coisas estavam mais ou menos programadas para fazer esta conversa e este não estava de todo. É interessante que nós temos líderes com discursos aos quais nós ouvimos cada vez mais aquilo que nós conhecíamos como limites serem ultrapassados. Acho que podemos todos concordar, discursos muito mais extremistas, muito mais radicais, coisas que nós pensávamos que não podiam acontecer na nossa existência e parece que isso é o normal, isso não precisamos de ter limites. E numa coisa que é o humor, que é boa disposição, não é? Que parece que aquilo que é libertador e que até se calhar nos ajuda a estar melhor, aí é que nós temos que estar limitados. Isto surgiu agora e não é um bocadinho contraditório? Eu costumo dizer que às vezes, não é, nas escolas há várias obras, não é? E eu não sei se leram, mas eu gosto muito de ler e li As Farpas do Eça de Queiroz. E acho que as farpas devia ser daquelas obras que eram obrigatórias dar no 10º ano, porque efetivamente é o humor com requinte e com a capacidade de autoobservação das nossas próprias incongruências que nos mostra de uma forma muito clara de que se nós não ganhamos a capacidade para nos rirmos de nós e às vezes daquilo que vamos fazendo e estando na forma como estamos em sociedade, vamos tornar vidros, não é, altamente sensíveis e quanto maior é a nossa sensibilidade, mais egocêntricos nos tornamos e mais autodefensivos também nos tornamos, porque maior é a nossa necessidade de defesa. E nós sabemos que a nossa saúde mental também está proporcional à forma como estamos nestas dimensões todas, não é? E, portanto, também culturalmente precisamos de... Eu acho que esse programa, não é? E este programa que estamos a falar especificamente veio-nos conduzir a outro tipo de reflexão, não é? A olharmos para nós e numa altura em que as redes sociais, se vê tanta coisa nas redes sociais, não é? E que todos queremos ser perfeitos nas redes sociais, vem este programa mostrar, tipo, espera, isto não é bem assim, não é? Há aqui muitas imperfeições que vamos olhar para elas. E eu acho que também é isto que a sociedade ainda não está preparada para isso e, no fundo, muitos de nós podemos nos rever naquelas personagens, tipo, não é? Se fôssemos nós a estar ali.
como é que lidaríamos com isso? Mas, a partir do momento em que a pessoa também é uma figura pública, tudo é expectável de ser Um ponto interessante observado. que levantas, que é, eu acho que aquilo que é mais risível são esses defeitos morais, principalmente o convencimento, a arrogância, porque é aí que se detectam as fragilidades da pessoa, é como estarmos a construir e a elevar numa base de vidro frágil, e que depois o humor parte e quebra e desconstrói. Eu acho que é também isso que se tenta muito, talvez pelas entidades de poder numa sociedade, e sempre assim foi, os regimes mais totalitários não gostam do humor, porque o humor desconstrói, o humor ridiculariza, o humor expõe as fragilidades, o humor deita tudo à vista e tem esse poder, que é, sendo uma coisa tão, às vezes, underground e tão pouco palpável, é extremamente poderosa no que toca a desconstruir, a desmistificar, não é? a fazer pensar, a tirar a capa, a tirar todas as aparências de ilusão que estão lá para disfarçar. E é isso também que eu acho que nos faz também tão bem dispostos, em algum tipo de humor, como o registro que falávamos há pouco, que é expor o ridículo de certas pessoas. Mas quem está numa posição de soberba ou de querer ser maior do que todos os outros, detesta isso, porque vai fragilizar, Eu encontrei isto algumas vezes, que eu imitava vozes, e houve pessoas que eu imitava vozes, até pessoas não conhecidas, mas que professores sim, que detestavam, porque claramente isto retira poder. Posso fazer uma cópia, Afonso, eu posso... Não... Desculpa, mas... Porque eu já estou a ouvir falar disto 2 vezes, mas hoje vamos ter vozes a imitar? não sei, dependerá daquilo que a Agora conversa conduzir. estou mesmo curioso, isto pode ser depois no fim, mas estou mesmo curioso, desculpa. Não, somos capazes de ter, sim. Boa. Mas por acaso estavas a Foi por falar... isso que eles te convidaram. Eu estava a ouvir falar e se calhar também falando um bocadinho desta questão das lideranças e da gestão, eu acho que se calhar nós temos mais do que nunca hoje um exemplo até pela comparação, que é, eu lembro-me, acho que o Barack Obama é um exemplo muito claro da descontração e da utilização do humor, vamos lhe chamar assim, enquanto ferramenta de comunicação. Lhe trazia aquele ar mais leve, enfim, próximo. Inclusivamente, há um evento anual onde havia quase que um roaster ao Barack Obama e que hoje, noutro tipo de lideranças, que eu diria que até são mais caricaturáveis, esse tipo de eventos, como tu dizias, já são um bocadinho mais... a coisa já é assim um bocadinho mais difícil de levar, vamos lhe chamar assim. E é por comparação que nós olhamos e percebemos, epá, de facto, isto é mesmo diferente, isto está diferente mesmo. Mas mais uma vez acho que o humor de facto tem essa dificuldade de análise, porque ao mesmo tempo que de facto é uma ferramenta ou uma arma importante para desconstruir e para expor fragilidades, não tem necessariamente tido um impacto assim tão grande, e é o que muita gente fala, em determinar eleições ou em mudar o rumo dos acontecimentos, porque apesar de muitas vezes o humor ser usado como essa arma de combate às inverdades, às falsidades, nem sempre tem os resultados, porque às vezes tem o efeito contrário, às vezes ridiculariza-se tanto certa coisa, que até depois as pessoas são quase mais levadas a acreditar que aquilo não é assim e que é de outra forma. Portanto, é mesmo e eu acho também é isso fascinante, o humor é esta coisa tão complexa do ponto de vista da análise, tanto nos impactos como na origem, como na forma como é feito e produzido, e por isso também se calhar é um tema interessante de conversa, diria eu. Muito interessante esta questão de realmente como pode ser usado e também lá está como havia, ou estávamos habituados se calhar a líderes um bocadinho mais simples, menos construídos, e como agora se calhar tem que, em posições um bocadinho, figuras que são um bocadinho mais arquitetadas, mais Elaboradas. isso, acaba por depois realmente serem tão frágeis ou tão sensíveis ao comentário, ao humor, com o medo de serem um bocadinho desconstruídas. Estamos quase a terminar. Não terminamos sem pedir uma palavra para caracterizarem a tu. Fazemos sempre, em todos os episódios, estamos a juntá-las todas, vamos construir um castelo. Por isso, quem quiser começar, estejam à vontade, já nos foram conhecendo
O Leonardo conhece um bocadinho melhor que, São que o mais. São um A bocadinho. Diana também já foi conhecendo, o Afonso foi mais recente, mas Olha, mas eu gostamos. posso começar, não há problema nenhum. Vamos lá, Descontração. Descontração. É uma palavra boa para hoje. Sim, Eu quando penso Não em é? tu, penso nas minhas voltas, nas minhas corridas pela cidade e quando vejo alguma coisa amarelo em algum sítio, penso, olha, está ali a malta da tu. Portanto, tu para mim significa um bocado amarelo. Mas Amarelo é empático. sim, e é alegre. E é alegre, não é? Portanto, eu sei sempre onde é que vocês andam, ao longe. Não preciso de ler, porque eu vejo mal ao longe. Já sei que... mas acima de tudo, como já tive outras experiências convosco, eu acho que é mesmo descontração, porque quando estivemos, lá está, depois da pandemia, fizemos aí Sim. uma brincadeira online. Aquilo que eu senti é que, efetivamente, sendo uma empresa, não é, à qual nós associamos, o tipo de empresa, associamos a algo tão pesado e tão sério, eu acho que quando pensamos em vocês, pensamos em malta mais descontraída. Portanto, eu diria descontração. É bom. Eu também, apesar de ainda não conhecer tão a fundo, se calhar usava a palavra clareza, tanto pela comunicação, logótipo, espaço claro e talvez, apesar de haver partes na construção que não são tão claras, depois chega-se ao final, mesmo com o betão, que às vezes assim cinzentão e tal, deduzo também a procura, no caso da arquitetura e da construção e da engenharia, seja chegar a essa clareza funcional, estética, etc. E que eu acho que a vossa empresa também transmite bem isso, portanto, pronto. Diria que é isso. Generosos. boa. Obrigada. Não. Muito obrigado. Está feita a nossa conversa deste T3. Se ficaram mais bem dispostos, mais leves, excelente. Se chegaram até aqui também já foi muito bom. Obrigado por terem estado connosco. São mais tu, são um bocadinho mais tu agora. Agradecemos ao Afonso, à Diana e ao Leonardo. Agradecemos à tu. Até à próxima edição do T3. Até já. E pronto, agora se quiserem acrescentar este trecho Uma voz. de imitação, posso convocar aqui o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que realmente gostou de ouvir esta conversa, com excelentes convidados, com a Diana, com o Leonardo, moderado pela Rita, e que seja uma conversa aqui na tua em Coimbra, que possa projetar e ajudar a construir o futuro. Muito obrigado. Obrigada. Sim, senhor. Muito bem.